Bolsonaro hoje na cidade de Parnaíba, no Piauí, ao lado de um prefeito, Monsanta, que já foi acusado de corrupção, inclusive quando foi governador do Piauí, resolveu dissertar ao estilo Bolsonaro, ou seja, naquele misto de vulgaridade e ignorância. Se referiu ao virtual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que venceu no último domingo as eleições primárias e deve vencer a eleição no dia 27 de outubro, já no primeiro turno, com uma larga margem em relação ao atual presidente Maurício Macri. Ele disse o seguinte: Bolsonaro, com a sua ignorância e vulgaridade tão peculiar, olha o que está acontecendo com a Argentina agora. A Argentina está mergulhada no caos. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Bandidos de esquerda. Ou seja, chamou o virtual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de bandido. Isso sabendo que a Argentina é nosso principal parceiro na América do Sul e nosso grande sócio no Mercosul. E temos relações, é um país amigo, relações diplomáticas excelentes com a Argentina. Ele chamou o virtual presidente de bandido. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Nunca tivemos um presidente tão baixo, tão ignorante, tão vulgar, tão rastaquera como o Jair Bolsonaro. Ele está criando um problema, não é para o seu governo ou para ele. Eu um pouco me importo com o seu governo ou ele. Está criando um problema para o Brasil. Problema econômico gravíssimo. Porque o que vai acontecer? Ele vai à posse do virtual, deve ser eleito presidente Alberto Fernandes, ele vai à posse, ele vai apertar a mão do bandido, como ele chamou o Fernandes. É inaceitável, ele chamou ele de bandido. Né? Ele vai romper relações diplomáticas com a Argentina. O Brasil, no momento, a presidência é rotativa do Mercosul. Quem preside é o Brasil. Como é possível o Alberto Fernandes estar numa reunião em que tenha como presidente do Mercosul, já que é rotativa a presidência, volto a dizer, tendo o Bolsonaro na presidência? Eu não iria a uma reunião dessa, nem você, né? Ninguém iria. Quer dizer, e agora? E o Itamaraty nisso tudo? Cadê o ministro, o Ernesto Araújo? Quantas vezes eu falei que esse homem incapaz está a serviço do imperialismo americano? Transformou o Itamaraty em um puxadinho do Departamento de Estado. Quantas vezes eu disse que Bolsonaro coloca em risco a nossa soberania, a nossa segurança nacional, os nossos interesses estratégicos? Ontem, hoje em Parnaíba, né, no Piauí, ele voltou a ser o mesmo. Ou seja, é a pessoa vulgar, rastaquera, ignorante e, mais ainda, impatriótico. Vai ter de chegar uma hora que as forças consequentes na nação brasileira vão ter de usar o que determina a nossa Constituição. Já foi usado há 3 anos atrás. Vai ter de ser usado com o Jair Bolsonaro, porque esse homem é um perigo para o país. Antes que ele destrua o Brasil, é necessário que a Constituição, através do que determina a Constituição brasileira, haja um anteparo, um freio à ação antinacional que coloca em risco a nossa soberania, a nossa economia e quer criar no Brasil o caos social. É necessário o mais rapidamente possível, insisto, as forças empresariais, políticas, as forças responsáveis da nação, né, buscarem um consenso e paralisarem essa ação antipatriótica de Jair Bolsonaro. Hoje o maior inimigo do Brasil tem nome: Jair Bolsonaro.